Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o fim da educação no Brasil. O Brasil realmente largou mão de vez da educação. O MEC acaba de anunciar que vai cortar a compra de livros de história, de geografia, ciências e artes a partir de 2026 para o ensino fundamental, mostrando que há uma crise sem precedentes na educação pública brasileira. E para mim não há surpresa alguma, afinal de contas não me surpreende essa ineficiência estatal. Mas para muita gente isso aqui é um tapa na cara, um soco no estômago, principalmente para aquelas pessoas que ainda acreditavam que o governo tinha algum tipo de compromisso com a educação do seu povo, com o futuro da população. É óbvio que não. E qual é a justificativa para esse corte? Segundo o governo, poxa, não tem dinheiro, falta caixa. Mas enquanto milhões de crianças mal sabem ler e escrever aos 10 anos de idade no nosso país, um absurdo, o governo segue torrando bilhões de reais com publicidade. Você já viu televisão aberta, meu amigo? A quantidade de propaganda do governo, isso custa muito dinheiro, nosso dinheiro. O governo também continua abastecendo o Congresso Nacional com bilhões de reais em emendas parlamentares, só para garantir que ninguém ouse votar contra o rei. O governo também mantém os bilhões de reais em benefícios fiscais para grandes corporações, para grandes empresas, os lobistas, os bilionários, eles continuam mamando na teta do Estado. Ou seja, meu amigo, não há falta de dinheiro. É só uma questão de prioridades. Enquanto isso, as escolas públicas estão aos cacos, caindo os pedaços, os professores pedem socorro desesperadamente e o desempenho dos alunos brasileiros em exames internacionais é um verdadeiro vexame. E o que o governo faz para resolver isso? Corta livros, é claro, afinal de contas, para que se comprometer com a educação de um povo se é mais vantajoso mantê-lo na ignorância, hein? Quanto menos o povo entende, mais barato fica para comprar voto. Quanto mais ignorante for a base da pirâmide, mais sólida fica a corrupção no topo. E é exatamente o que está acontecendo no nosso país com esse desmonte na educação pública. Essa é a mais pura continuidade de um projeto que precisa de uma população burra, dependente e cega para que os corruptos se perpetuem no poder. Porque um povo instruído bota vagabundo para fora, já um povo ignorante e com medo aceita qualquer esmola em troca de silêncio. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, porque hoje você vai ter acesso a números, a dados, e você vai entender o que o Brasil perde com esse corte na educação e por que os impactos de um desmantelamento da educação pública pode custar caro demais e muito mais caro do que qualquer rombo que você já viu nesse governo. Bom, meus amigos, vamos começar com essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Agora há pouco, MEC, Ministério da Educação, compra só livros de português e matemática para 2026. E qual seria a justificativa, hein? Vamos entender aqui, ó. O Ministério da Educação decidiu comprar apenas livros didáticos de português e matemática para o ano letivo de 2026 no ensino fundamental, deixando de fora disciplinas como História, Geografia e Ciências. E em nota, o Ministério da Educação justificou a medida, citando abre aspas, cenário orçamentário desafiador, e informou que a compra será feita de forma escalonada, as demais obras devem ser adquiridas posteriormente, mas não deu data, não existe muita informação sobre isso, a única coisa que a gente sabe é que no ano de 2026, os alunos do ensino fundamental vão ficar sem livros. Para atender toda a rede pública, seriam necessários 24 milhões de exemplares. No entanto, segundo o presidente da Abre Livros, Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais, o Ângelo Xavier, menos de 15% do total previsto foi negociado até agora, ou seja, de 24 milhões, 15%, dá aproximadamente aí 3 milhões de livros apenas foram negociados. Significa que ainda existe um déficit de 21 milhões de livros, meu amigo. Abre aspas para o Ângelo Xavier, que ele trouxe uma informação muito importante. Olha aqui, ó. O orçamento federal aprovado é de 2,04 bilhões de reais, enquanto a necessidade real estimada é de 3 bilhões de reais. Para Xavier, a fragmentação da compra desses livros representa um retrocesso inaceitável, comprometendo a equidade no acesso ao livro didático e ao direito à aprendizagem. Para as escolas, isso significa receber materiais incompletos, dificultando o planejamento pedagógico e a continuidade do ensino. Mas por que está faltando dinheiro para a educação, hein, Josué? Por causa disso aqui, ó. O governo tem sistemicamente cortado gastos, não é gasto, né? É para ser chamado de investimento na educação. Corte de gastos. Educação perde 42,3 bilhões de reais até
até 2030. É por isso que a gente tem visto cada vez mais matérias como essa daqui, ó. Brasil está entre os países que menos investem em educação, aponta o relatório da OCDE, dos países desenvolvidos. Nessa outra aqui, ó, Brasil gasta por aluno 1/3 do valor investido pelos países ricos, diz o relatório da OCDE. Ou seja, o Brasil não quer competir com os países mais ricos, não quer bater de frente, não quer, se tornar um país desenvolvido. Como é que vai se tornar um país desenvolvido se não investe em educação? Como é que a gente vai ter produtividade, mão de obra qualificada? Não existe país rico sem gente desenvolvida. Tá mais do que comprovado que gasto com educação não é gasto, é investimento. E investimento, esse aqui é um gráfico que mostra pra gente, né, a porcentagem do PIB que os países investem em educação. Em primeiro lugar, aqui dos países da OCDE, está a Islândia, que investe 7% do seu PIB em educação. Depois vem Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca. O Chile também é um dos países que investem em mais do que 6% em educação. E em último lugar está quem? O Brasilzão, meu amigo. Está aqui, ó, em 15º lugar, investindo apenas 4,2% do seu PIB em educação e, pasmem, só descendo a cada ano que passa, só diminui essa proporção. Não à toa, o Brasil também está em último lugar no ranking global de desempenho escolar do PISA. Esse aqui é o último gráfico que a gente recebeu de 2022. Em primeiro lugar do desenvolvimento, né, do desempenho escolar, está Singapura, com a nota média por aluno de 550 pontos. Depois vem Japão, Coreia do Sul, Canadá, Estônia, Finlândia e o Brasil tá aqui, ó, com 405 pontos, pior desempenho dos países mais desenvolvidos da OCDE. E a tendência com os cortes na educação no nosso país é justamente o Brasil tirar cada vez notas menores. E essa daqui foi a evolução do Brasil no ranking global de PISA desde 2000, que é avaliado desde 2000 até 2022. Você vai perceber que lá em 2000, o Brasil ocupava a posição de número 39 no ranking global. Só que de lá para cá, meu amigo, o Brasil entrou em parafuso e olha só a queda vertiginosa. Em 2022, estamos na posição de número 65. E a tendência é só cair com esses desinvestimentos na educação. Curiosamente, a gente pegando aqui os investimentos, vou colocar entre aspas, né, investimentos em educação no Brasil, curiosamente, lá em 2000, o Brasil investia 3,9% do seu PIB em educação e foi aumentando ao longo do tempo o seu, entre aspas, investimento. Será que a eficiência também foi aumentada nesse período? Parece que não, porque aumentou o investimento em educação, porém o desempenho está em queda livre. Mostrando pra gente aqui que não adianta gastar com educação, tem que fazer um trabalho bem feito. Bom, agora que você viu os gráficos, viu os números, fica impossível de negar. Os países que mais investem em educação são justamente os países que lideram o mundo. Isso não é coincidência, isso não é sorte, isso aqui é simplesmente estratégia. A Coreia do Sul, por exemplo, saiu de uma guerra devastadora nos anos 50 e virou uma potência tecnológica em menos de 40 anos. Como que eles conseguiram isso? Através de educação em tempo integral, disciplina, professores valorizados e investimento maciço em formação. Singapura, um dos menores países do planeta com 0 recursos naturais, mas transformou seu povo no maior ativo do país, com educação de altíssimo nível, foco em ciência, tecnologia, pensamento crítico. A mesma coisa com Finlândia, Japão, Canadá, Austrália. Todos eles têm algo em comum. Eles trataram a educação como política de Estado e não como moeda de troca política. Não existe milagre econômico sem gente capacitada. Enquanto isso, o Brasil fica preso em campanhas ideológicas, cortando livros de ciência, história, artes, como se isso fosse economizar alguma coisa. Mas o que se perde, meu amigo, na verdade, é capital humano, é a capacidade produtiva, é o crescimento no futuro do nosso país. E você realmente acha que um país competitivo se constrói só com Bolsa Família? Com publicidade institucional, meu amigo? É óbvio que não. Se constrói com escola de verdade, com aluno aprendendo, com professor respeitado, com investimento aonde realmente importa. Bom, não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para várias outras coisas, como você pode ver aqui, ó, o governo Lula empenha 3 bilhões e 800 milhões de reais em emendas parlamentares somente em 2025. E olha que a gente está aqui no mês 7 de 2025, esse investimento em emendas parlamentares com certeza vai aumentar e vertiginosamente até o final do ano, porque é um ano pré-eleição.
A gente falou 3 bilhões e 800 milhões, né? Mas na realidade, reservados para 2025, meu amigo, pasmem, 50 bilhões de reais em emendas reservadas para 2025. Olha aí a prioridade. Lula gastará 3 bilhões e 500 milhões de reais em publicidade para melhorar a imagem do governo em 2025, mesma coisa. Aumenta o gasto em emenda parlamentar de 50 bilhões de um lado, depois aumenta o gasto em publicidade somente para melhorar a imagem do governo, 3 bilhões e meio. Enquanto isso, os cortes continuam acontecendo na educação desse país. Bom, meus amigos, o que está acontecendo no Brasil não é apenas um corte orçamentário. É o início de um desastre silencioso que vai custar mais caro do que qualquer rombo fiscal ou crise política. Porque um país que abandona as suas crianças está abandonando seu próprio futuro. Pode parecer até um livro a menos, uma matéria a menos, mas amanhã vai ser um profissional a menos, um empreendedor a menos e um voto consciente a menos. Porque sem educação não tem produtividade, sem produtividade não tem crescimento, sem crescimento não tem emprego e sem emprego não tem país. A próxima crise do Brasil não será apenas fiscal, será moral, será intelectual e será irreversível. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião. Eu quero saber o que você acha da educação no nosso país, hein? Eu também gostaria que você compartilhasse esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. A gente precisa alertar a nossa população desse desmonte que está acontecendo na educação no nosso país e isso está trazendo um futuro sombrio para as próximas gerações. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.